Mais um Cannabis On. Hoje a gente viaja aqui do Uruguai diretamente para Tóquio, onde a brasileira, cozinheira, empreendedora, criativa, desenvolvedora de experiências gastronômicas com o cânhamo e que desenvolve pratos nutritivos com o cânhamo, a Marcela Iqueda, minha amiga. E com muito prazer, hoje eu vou entrevistar ela, já que a Marcela está levando para Tóquio workshops sobre como desenvolver pratos nutritivos com cânhamo. É o Rain Food Experience. E aí, Marcela, obrigada por aceitar o convite do Portal Cannabis Saúde para trocar essa ideia com a gente. Eu que agradeço pelo convite, em poder mostrar um pouquinho do que está acontecendo aqui do outro lado do mundo. Tem muita coisa bacana para compartilhar. Fico muito feliz e honrada de poder compartilhar com você. Admiro teu trabalho já tem muito tempo. Você, inclusive, foi parte do meu começo, eu lembro muito bem. É, começo de quem já está há um tempo trabalhando com a cannabis, todo mundo meio que se conhece, sabe quando a outra pessoa começou, né? Isso é legal. Marcela, conta o que está acontecendo aí no Japão em relação ao cânhamo, nesse sentido de o cânhamo como um alimento. Na verdade, Denise, o cânhamo sempre foi parte da cultura daqui, sempre foi. A alimentação à base de cânhamo não é novidade. Existe no Japão há muito tempo. Antes da gente chegar aqui, todo mundo já comia cânhamo, já se vestia de cânhamo, já pescava peixe com rede de cânhamo. Existia até uma campanha que se chama Grow Hemp for the War, que é o cultivo de cânhamo para fabricação de cordas de navio também. Então, roupa de samurai, de geisha, ninja, era tudo feito de cânhamo porque tem uma resistência muito forte, é também resistente ao calor. Então, o Japão, na verdade, eles perderam um pouco dessa cultura e desse direito deles no pós-guerra, né? Mas foi sempre muito presente aqui no Japão. Então, eu como neta de japonês, eu sinto que é a minha obrigação. Hoje em dia eu entendo porque eu vim para cá. Eu sinto que é a minha obrigação voltar no tempo e trazer de volta essa história que muitos japoneses desconhecem. Aqui ainda a palavra cannabis é dividida em três nomes diferentes. Existe a palavra assa, taima e a palavra hemp. Então eles separam a planta em três nomes diferentes porque se for assa é o cânhamo industrial. Aí se fala taima, é a cannabis psicoativa. E daí se fala hempo, é a influência americana. Mas assim, na verdade, é tudo a mesma coisa, só que se você fala na rua que você trabalha com taima, eles torcem o olho para você. Mas eu falo para chocar mesmo, porque é tudo a mesma planta. Então, o meu trabalho é, na verdade, além de me reconhecer, de me entender a planta, é também tentar resgatar um pouco dessa cultura, porque foi aqui que eu conheci a cannabis em 2012. Aqui foi a primeira vez que eu vi um frasco de CBD, a primeira vez que eu tive a experiência de usar de forma recreativa a cannabis foi aqui também. Então, hoje eu vejo que faz muito sentido que é uma coisa que sempre pertenceu a eles e que lhes foi tirada. Então, eu me sinto muito feliz de conseguir me comunicar primeiro com a comunidade japonesa e de conseguir ter essa abertura e esse espaço, essa oportunidade de poder falar sobre isso. Em espaços muito grandes, assim. A gente está trabalhando com lojas muito interessantes que trabalham com produtos gastronômicos, produtos terapêuticos, desde cremes até balas, chocolates. Então, tem um nicho muito grande aqui, muita desinformação ainda, mas tem muita gente curiosa e muita gente que também abraçou essa causa, japoneses de várias idades. Então, eu me encaixei. Morei aqui 20 anos e nunca entendi por que eu vinha para cá. Nunca foi algo que me agradasse muito, mas hoje, aos 35, depois de 20 de Japão, eu entendo o que é que eu quero fazer aqui. Então, eu me sinto muito conectada e muito feliz de conseguir fazer essa ponte, de principalmente poder me comunicar com eles, assim. Ô Marcela, mas hoje no Japão a cannabis ela tem restrições, né? Tem, aqui a gente não é permitido o uso do THC, e é muito curioso porque tem plantações de cannabis aqui. Eu fui em uma plantação de 1642 esses dias, é uma plantação extremamente antiga, que está já na 12ª geração, e eles plantam cânhamo industrial. São plantas, Denise, enormes, assim, Uhum. gigantes de verdade, mas não é para uso recreativo, obviamente. Não plantam com THC, eles só plantam realmente para cânhamo industrial, para fazer corda de templo, para fazer tecido, para fazer roupa. Eles fazem
incenso com a fibra do cânhamo, eles fazem muita coisa com isso, mas nada é focado no fumar. E aqui, Uhum. alguns canabinoides são proibidos, como o THC, mas alguns outros são permitidos, mas nenhum deles são extraídos, digamos assim, da planta como um todo. Aqui você não vê a planta, você não consegue ver a planta com o cogocho que a gente tanto vê nos cultivos do Uruguai. Aqui a gente vai ver plantação de cânhamo, que são propriedades privadas, muito pouco acessíveis. Essa em específico que eu fui, ela é um pouco mais aberta para quem quer conhecer, fazer workshop de papel e tudo mais. Eles fazem papel aí, então a gente pode ir lá para fazer essa experiência, mas geralmente aqui, os canabinoides liberados são isolados. E a gente sabe que o full spectrum sempre é a melhor opção, que é muito bom a gente trabalhar com CBD junto com CBG, junto com THC também, que ele tem um papel muito grande na nossa vida. Mas aqui, infelizmente, a gente ainda não tem acesso ao THC dessa forma. Então, eu trabalho muito, por exemplo, com CBD e CBG solúvel em água. Eu estou trabalhando com CBD isolado ao 97% ou até mesmo ao 100% em pó. Então, todos esses produtos são sintetizados em laboratório. Entendo que existe pessoas que torcem o nariz, porque por trás de uma extração tem um método de extração também. E nem Uhum. todo mundo sabe, nem todo mundo entende o rótulo. Uma das coisas mais importantes para mim no mercado da cannabis, no mundo da cannabis, é a gente saber olhar um rótulo e entender o que o produto está falando. Quantos por cento, quantos miligramas, qual é a quantidade dentro do produto. Mas se você realmente não sabe disso, muitas empresas também preferem fazer a venda do produto sem muita informação, mas se a gente não sabe disso, fica mais complicado da gente trabalhar. E aqui eu tenho observado que tá muito fácil o acesso desses produtos, mas falta educação. Então, eu encontrei uma amiga esses dias, ela estava com óleo de CBD saborizado de melancia, numa situação assim que eu olhei o azeite, eu falei, por que você comprou esse azeite? Tava barato, mas não diz nada ao frasco. O frasco não tem nenhuma informação. A gente não consegue saber quantos miligramas tem ali. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um acesso muito fácil de conseguir comprar esses produtos via Uhum. internet, a gente compra em lojas, realmente você vai em lojas de departamento aqui e você consegue encontrar esses produtos à base de canabinoides isolados, CBG, CBN, CBD, nada com THC, assim. Marcela, e o cânhamo? Ele sempre foi um super alimento, né? A semente pode ser fonte de ômega 3 e 6 e é uma delicinha, né? Então eu queria saber como é que é esse hemp food experience É, que você está levando aí para Tóquio, o que que você apresenta, já que o cânhamo como alimento ele é totalmente legalizado aí no Japão. olha, o Hemp Food Experience começou no ano passado. Eu tinha muita vontade de consumir esses produtos aqui, porque a gente não tem disponível ainda no Brasil e no Uruguai. E aqui no Mercado Livre, no Amazon, na verdade, a gente consegue comprar semente, proteína. Então eu falei, eu sou cozinheira, estou trabalhando com cannabis, o território aqui está um pouco estreito, então eu acho que eu vou trabalhar com o que está legal, né? Então eu já usava semente de cânhamo que eu comprava em viagens. E eu fui perceber que muita gente já consome semente de cânhamo no dia a dia. Eu percebi também que existe uma pimenta japonesa milenar que sempre teve semente de cânhamo. Eu sempre comi essa pimenta e nunca soube que tinha cânhamo. Então, é tratado com muita naturalidade, assim. Hoje em dia, no Amazon, a gente encontra muitas marcas de semente de azeite de cânhamo, de proteína de cânhamo, muita coisa mesmo. Nem tudo é produzido aqui, grande parte das sementes que eu vejo disponíveis são ou do Canadá ou da Austrália, mas sempre foi presente na alimentação do Japão, assim. A pimenta se chama Shishimito Garashi e dentro dela são 7 condimentos. Uma delas é a semente de cânhamo, a sem, a com casca mesmo. É incrível. Hoje eu peguei um potinho e eu sempre usei essa pimenta. Eu peguei um potinho e fui ler atrás. Aí eu falei, não, não deve ser, não deve ter cannabis. Aí eu falei, ah, tem. E tava escrito. Aí eu falei, gente, eu a minha vida inteira comi essa pimenta e eu nunca tinha me dado conta de que tinha esse ingrediente. Então, eu acho que isso prova o quanto a cannabis é parte da cultura realmente. Só a gente não sabia. Então, eu acho que o Hemp Food Experience é uma maneira da gente educar também e trazer essas informações para quem não conhece. Todo mundo fica muito espantado quando a gente faz algumas receitas japonesas. Eu sou brasileira e eu ensino os japoneses a fazer receita japonesa com semente de cânhamo. Eles ficam extremamente curiosos e extremamente felizes e surpresos. Eles falam: Nossa, eu não sabia que tinha cânhamo. Daí a gente começa a ler o rótulo de produtos
que tá em gôndola de mercado há décadas. Tudo tinha cânhamo, sempre teve. Isso que é muito curioso, né? Ninguém imaginava, eu não imaginava. Sim. Marcela, conta um pouco, compartilha algum conteúdo que tu apresenta no Hemp Food Experience. A gente tem um material didático, um PDF bem completo, onde a gente compartilha a história da cannabis como alimento no mundo, na verdade. Então, a gente traz Uhum. um pouco da história da comida da Índia também, a gente fala dos usos medicinais da cannabis e do cânhamo em países como Portugal, antigamente. A gente fala, além da experiência gastronômica, né, que a gente faz 6 receitas, e no final da receita a gente senta todo mundo nessa sala que eu tô agora, que é uma sala extremamente tradicional de tatame. A gente coloca um projetor e a gente toma guaraná. Eu faço guaraná com CBD aqui, doce de leite com CBN, goiabada cascão Zélia com CBG. O pessoal fica muito surpreso de experimentar os pratos brasileiros e também de ver o quanto combina a culinária brasileira com a japonesa. Tá tudo muito conectado, assim. Então, é uma aula muito didática, são 5 horas de imersão. Para 10 Uhum. pessoas, mais ou menos. A gente faz em lugares específicos. Eu estou em Kyoto agora. E em Kyoto a gente fez a nossa primeira edição, que era um sonho para mim fazer algo aqui na antiga capital. E agora vai ser a nossa quinta edição, vai ser em Tóquio. Então foram 3 em Tóquio, uma em Shizuoka, e agora a gente fez uma em Kyoto. Então a próxima vai ser no Brasil e depois no Uruguai. Estou bem feliz com as proporções que estão tomando, porque ninguém estava fazendo isso por aqui. Aí vim para cá para buscar informação e buscar inspiração e acabei encontrando o Hemp Food Experience como uma maneira de aplicar tudo o que a gente vivenciou no Uruguai, porque o Uruguai é muito rico também em possibilidades, apesar de não ter as leis tão perfeitas ainda desenvolvidas, mas a gente tem muito acesso que a gente não tem aqui e vice-versa. Então, acho que eu estou tentando juntar os dois mundos para abrir caminho também, explicar um pouquinho dos benefícios, do quanto faz bem. Semente de cânhamo é muito boa também para TDAH, né? Então, quem tem problema de concentração, a semente acaba ajudando muito, é boa para visão também. Então, tem muita coisa especial na alimentação à base de cânhamo. Com certeza, muita proteína, né? E o Muito tem mais último. proteína que. Desculpa, pode falar. Por favor, não, por favor, tem mais proteína que o Não, eu ia quê? te falar que a proteína de cânhamo, na verdade, o cânhamo tem mais proteína do que o próprio whey protein, né? Que carrega proteína no nome, whey protein. Uhum. E além de ser vegano, eu não sou vegana, mas eu acho que é uma opção muito legal para quem não consome proteína animal. E ele te dá uma saciedade tão grande. Ano passado eu fui para a Índia buscar um pouco da história da cannabis e era de madrugada, eu estava com muita fome. E não tinha um lugar para a gente comer uma coxinha ou comprar um pedaço de pão, assim, de madrugada. Eu abri a minha bolsa, peguei um pacotinho de semente de cânhamo e comi uma colherada, assim. Foi muito satisfatório. Te dá uma saciedade muito legal, assim. Então, tá super na nossa alimentação todos os dias. Ou a gente toma um misoshiro, hoje mesmo eu coloquei nas panquecas. Amanhã a gente vai fazer um pão de proteína de cânhamo com semente de cânhamo também. Então eu tento colocar em tudo, assim, de verdade. É parte da minha vida, assim. Marcela, além de tudo isso do fator nutritivo, segundo o relatório da Kaya Mind, se no Brasil a regulamentação do cânhamo acontecesse, isso poderia impactar positivamente mais de 1.000 setores. E daí a gente vai para essa questão do têxtil, que vai muito além, né, da construção civil, o impacto positivo ambiental que o cânhamo pode causar. Então, eu tenho certeza que todos esses teus projetos vão se desenvolver ainda mais. Muito obrigada por trocar essa ideia com a gente. E na edição do Hemp Food Experience, eu vou estar presente na edição do Uruguai, com certeza conta comigo. Muito Por sucesso favor. e a gente está em contato, conta sempre com o Portal Cannabis e Saúde, viu? Muito obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade também, Denise. Prazerzão falar com você, de coração. Obrigada.